O amor proibido na senzala, a história que ninguém contou naquela fazenda, a boa esperança, o tempo, não era nosso. Era do sol que nascia e caía, da cana que crescia e era cortada, e da dor que não tinha fim. A gente acordava com o estalo do açoite, um som que já estava grudado na alma. A senzala era nosso teto de pau, nosso chão de terra batida. E para falar a verdade, o único lugar onde a gente podia ser, por um instante, a gente mesmo. Eu, Zeca, já tinha visto muito sofrimento. Via a gente chegar de longe, de outras fazendas, com o corpo cansado e o olhar vazio. Via a esperança morrer, dia após dia, mas também via a vida insistir, como um broto teimoso rachando a pedra. E foi assim, no meio de tanto breu, que eu vi a luz de Dandara acender em meu peito. Eu já a conhecia, claro, Dandara, a gente se via no eito, lado a lado, sentia o mesmo calor no corpo, o mesmo cansaço na alma. Mas naquele amanhecer, com um cheiro de cana queimada no ar, e o sol prometendo um dia de suor, algo diferente aconteceu. Foi na hora de pegar as enxadas, sob o olhar de coruja do feitor Carcará, que tudo mudou para mim. Foi rápido, um piscar de olhos, e talvez ninguém mais tenha notado, mas eu vi, e ela viu, um fio, não de grilhões, mas de outra coisa, de reconhecimento, de que éramos mais que braços para o trabalho. Num lugar onde tentavam nos roubar tudo, até a nossa humanidade, aquele encontro de olhares foi como uma semente de esperança em terra seca. Ali, na poeira do amanhecer, entre os sons de uma vida que só prometia dor, a centelha entre nós acendeu. E eu senti, ali mesmo, que essa pequena chama Sei Yu Puds a protegeria de todos os ventos. No eito, a gente era corpo, não pessoa. As ordens eram para não conversar, não olhar para o lado, só trabalhar. Mas o coração da gente não entendia de ordem de feitor. Depois daquele amanhecer, o olhar de Dandara ficou grudado na minha mente, como um canto que a gente não esquece, e eu queria saber mais, queria chegar perto. Mas como? Com um Carcará e os outros urubus de olho em cada movimento, cada suspiro. Era nessas pequenas coisas que a gente se arriscava. Um chute numa pedra, um gesto rápido. Se o feitor visse, era chicote na certa. Mas a vontade de ajudar, de mostrar que a gente se importava, era mais forte que o medo. E quando os olhos dela encontraram os meus, foi como se o sol não tivesse tão quente, o trabalho não tivesse tão pesado. Era um pedaço de gente que a gente conseguia roubar daquela vida de bicho. A fome era grande, o cansaço maior. O pouco que a gente comia, mal dava para encher o bucho. Mas vi um pedaço de jaca, ali jogado, e pensei nela. A gente sempre trocava uma fruta, um pedaço de pão que sobrava. Era assim que a gente mostrava que se importava uns com os outros. Mas com Dandara, era diferente. Meu coração batia mais forte. A gente não podia falar de amor em voz alta. Não podia se tocar como gente livre. Mas o coração, ele falava de outros jeitos. Num olhar roubado, num gesto escondido. Já ali na poeira estava um pedaço da minha esperança, um fio que eu queria que ligasse a gente, mesmo com a corrente no pescoço. Conseguir um momento a sós com Dandara era como tentar pegar água com a mão. A gente sentia, mas escorria, por entre os dedos. A senzala ira chaya, dormíamos amontoados um corpo do lado do outro. E mesmo lá fora, no pouco tempo de descanso, os olhos dos feitores e dos capitães do mato estavam sempre em nós, procurando um deslize, uma conversa mais demorada, um toque. A gente aprendia a se comunicar sem palavras, com os olhos, com um aceno quase invisível. Era um desafio constante. Qualquer sinal de intimidade era visto como insubordinação, uma ameaça ao sistema deles. A gente se espremia nos cantos mais escuros, esperava a noite mais funda, quando as estrelas eram as únicas testemunhas, ou usava o barulho do vento e dos bichos para disfarçar um sussurro. O medo de ser pego, de um castigo que recaísse sobre nós dois, era um fardo pesado, mais pesado talvez do que as enxadas que carregávamos o dia inteiro. Mas mesmo assim, a gente buscava, porque cada segundo roubado era um respiro de liberdade, um lembrete de que éramos gente, com sentimentos, com desejos, e com um amor que insistia em existir apesar do tudo. Se a falta de privacidade era um tormento, a ameaça da venda era um veneno lento, que corria nas veias da gente. A gente ouvia os boatos, via os senhores apertando as contas, e o medo virava um nó na garganta. Cada vez que um carro de boi chegava na fazenda, ou que um estranho de paletó descia do cavalo, o coração da gente pulava. Seriam de nós? Seria? Dandara? A gente tinha visto famílias inteiras serem desfeitas, pais separados dos filhos, maridos das mulheres, com a brutalidade fria de quem separa gado. E eu pensava na Dandara, no sorriso que ela me dava, nos poucos momentos que a gente conseguia roubar. E a ideia de que tudo aquilo podia ser arrancado de mim?
num piscar de olhos, me doía mais que qualquer chicote. A gente não podia fazer planos para o amanhã, porque o amanhã não nos pertencia. Cada dia era um presente roubado, e a gente vivia agarrado a ele, sabendo que a qualquer momento, o fio que nos ligava podia ser cortado sem aviso. Era uma luta diária contra o desespero, uma promessa silenciosa de que, enquanto houvesse fôlego, a gente lutaria para que aquele fio não se partisse. A gente não tinha igreja, nem padre, nem papel assinado. Para o Senhor, a gente não casava, a gente ajuntava, mas para nós que vivíamos ali, entre o suor e a saudade da terra que nunca mais variamos, o amor era coisa séria, sagrada. Era um jeito de manter a alma viva, de dizer que a gente era mais que força de trabalho. Eu queria Dandara como minha mulher, não só no eito, mas na vida. E ela, eu sabia, queria o mesmo. Mas como fazer um casamento, quando a vida da gente era açoitada e vendida a qualquer hora? Foi numa noite assim, escura, como nossa condição, que a gente se falou, sussurrando, para não acordar ninguém, para não dar motivos pro feitor que rondava lá fora. Dandara me olhou, e eu entendi. Não precisava de muitas palavras. A gente já sabia. Eu peguei a mão dela, áspera do trabalho, mas macia na minha. E ali, na escuridão, a gente fez nosso juramento. Não era palavra jogada ao vento. Era um compromisso com a vida, com a esperança de não estar sozinho. Eu tinha comigo um pedacinho de madeira que minha avó me deu. Ela dizia que trazia força. E Dandara, ela tirou um fio de cabelo da trança dela, preto como a noite, e amarrou no meu talismã. Ali, naquele instante, a gente se uniu. Era nosso jeito, a nossa lei, um juramento feito para nós, para a nossa gente, de que seríamos um do outro, e o mais importante, não era só entre nós dois. Mãe Rosa, a mais velha da senzala, sabia de tudo. Ela já tinha visto muito amor florescer, e muita dor acontecer. E quando a gente se comprometeu, ela estava ali, de olho, sem fazer barulho. A bencal dela, mesmo que em silêncio, era o que a gente precisava. Era a comunidade da senzala, abençoando a união, se tornando cúmplice e protetora do nosso amor. A gente sabia que não estaríamos sozinhos nessa jornada, que teríamos olhos a nos guardar, ouvidos a nos alertar e corações a nos apoiar, porque em meio a tanto desespero, o amor entre nós era a mais pura e perigosa forma de resistência. A vida na senzala era uma batalha diária. Cada nascer do sol trazia a certeza do suor, da dor, do medo. Mas, depois de Dandara, algo mudou. Não que a cana pesasse menos, ou que o chicote doesse menos, mas havia um motivo maior para resistir. Um motivo para cada sorriso que a gente trocava, cada olhar rápido, cada sussurro na noite funda. O amor da gente era como um fogo pequeno, mas teimoso, que se recusava a apagar no meio do temporal. A gente sabia que não tinha garantia de nada, que a qualquer momento a vida podia nos arrancar um do outro. A dor de ver irmãos sendo vendidos era um lembrete constante, mas a gente se apegava àqueles segundos, àqueles olhares. Era nesses momentos que a gente lembrava que éramos gente, com um coração que amava, que sentia, que resistia. Dandara me dava força para levantar quando o corpo não queria mais. E eu tentava ser o porto seguro dela, o lugar onde ela podia descansar a alma, nem que fosse por um instante. O amor era nossa arma mais poderosa contra a escravidão, porque ele nos impedia de esquecer quem éramos de verdade. Eu não sei o que o amanhã nos guarda. A vida é um rio que corre, e a gente, como folha, é levado pela corrente. Mas uma coisa eu sei, o amor de Dandara e Zeca, aquele que nasceu na poeira da senzala, e foi regado com suor e esperança, esse amor sim, foi mais forte que qualquer corrente, mais alto que qualquer muro. Ele viveu, resistiu, e me deu a prova de que, mesmo na mais profunda escuridão, a luz da gente, a nossa humanidade, nunca pode ser completamente apagada. A história de Dandara e Zeca é só uma entre tantas incontáveis que existiram, histórias de amor, de luta, de resistência, que precisam ser contadas para que a gente nunca esqueça a força do nosso povo. Se essa história tocou seu coração, se você sentiu a força desse amor, então me ajude a espalhar essa memória. Deixe seu comentário, compartilhe sua emoção, curta este vídeo, para mostrar que essas histórias importam. E se inscreva no canal para não perder as próximas narrativas que vamos trazer, porque enquanto houver quem ouça, essas vozes, esses amores, jamais morrerão.